Olá! Na vastidão da planície de Salisbury, na Inglaterra, existe um círculo de pedras gigantes que, olha, captura a nossa imaginação há milênios. É Stonehenge, um dos monumentos mais misteriosos do mundo. E hoje a gente vai tentar decifrar alguns dos seus segredos. Sabe, em textos bem antigos da Idade Média, o lugar era chamado de a Dança dos Gigantes. É um nome que, convenhamos, captura perfeitamente essa aura mítica, né? A imagem é poderosa. Gigantes de pedra, parados no tempo, numa dança silenciosa. E é essa a grande pergunta que nos move hoje. Por que 5.000 anos atrás um povo se dedicou a um projeto dessa escala? Qual era o objetivo? É aqui que a nossa investigação começa. Bem, para a gente começar a entender o porquê, a gente precisa primeiro dar uma olhada no como. E a escala da construção de Stonehenge é simplesmente impressionante. Envolveu um esforço que, como vamos ver, chega na casa das dezenas de milhões de horas de trabalho. A arqueologia mostra que Stonehenge não apareceu de uma hora para outra. Foi um projeto que durou gerações, construído em 3 grandes fases ao longo de mais de 1000 anos. Começou bem simples, lá por 3100 a.C., basicamente uma vala circular com enterros cremados. Aí, quase 1000 anos depois, as primeiras pedras, as chamadas Blue Stones, foram trazidas de um lugar muito, muito distante. E só então, na fase final, é que aquelas pedras gigantescas, que formam a imagem que todo mundo conhece, foram erguidas. Agora, vamos tentar visualizar o tamanho disso. As pedras maiores, os megálitos Sarsen, chegam a pesar 50 toneladas. Para ter uma ideia, isso é o peso de uns 8 elefantes adultos juntos. E vale lembrar, tudo isso foi feito com ferramentas de pedra, osso, sem nenhuma tecnologia moderna. Mas o peso, acredite, não é nem a parte mais impressionante. As pedras menores, as Blue Stones, que mesmo assim pesam umas 4 toneladas cada, foram transportadas por 240 quilômetros. Elas vieram das montanhas Presley, lá no país de Gales. Imagina a logística disso. Por terra, talvez por água, é monumental. E o esforço humano total, a estimativa é de mais de 30 milhões de horas de trabalho. É difícil até de conceber. Gerações e gerações dedicadas a um único projeto. Uma verdadeira proeza de engenharia e principalmente de vontade coletiva. Ok, com essa ideia da escala da construção, a pergunta sobre o propósito fica ainda mais forte. Por que tanto esforço? Por que dedicar tantas vidas para erguer essas pedras? Vamos agora mergulhar nas teorias que tentam resolver esse quebra-cabeça. Durante muito tempo, o folclore conectou Stonehenge aos druidas ou até mesmo aos romanos. Só que a ciência, com a datação por carbono 14, provou que isso é impossível. Os druidas só apareceram 1500 anos depois que as pedras principais foram levantadas. Os romanos, quase 2000 anos depois. As teorias modernas, baseadas em evidências, são bem mais fascinantes. Hoje, basicamente, 3 teorias principais estão no centro do debate. A primeira é que era um observatório astronômico super sofisticado, um calendário de pedra alinhado com o Sol. A segunda sugere que era um centro de cura, um lugar de peregrinação onde as pessoas buscavam as propriedades especiais das Blue Stones. E a terceira, baseada nos restos humanos encontrados, propõe que sua função original era ser um cemitério para a elite. Essa teoria do observatório acabou dando origem a um campo de estudo inteiro, a arqueoastronomia. E ela revelou que os construtores tinham um conhecimento de matemática e engenharia incrivelmente avançado para a época, muito antes dos gregos ou egípcios. A prova mais forte para a teoria do observatório acontece todo ano no dia mais longo. É o solstício de verão. Nesse dia, visto do centro do círculo, o Sol nasce em alinhamento perfeito com a pedra do calcanhar, a pedra principal da entrada. Isso não pode ser coincidência, né? É um projeto deliberado e de uma precisão absurda. Mas a história não acaba no círculo de pedras. Por séculos, pensávamos em Stonehenge como algo isolado. Só que descobertas bem recentes mostraram que ele era, na verdade, só o centro de uma paisagem sagrada muito maior e mais complexa. Isso nos força a fazer uma nova pergunta. E se o monumento que a gente conhece não fosse uma coisa só, mas sim o coração de algo muito, muito maior? A resposta para essa pergunta veio com a escavação de um lugar chamado Dorrington Walls, a só 2 quilômetros de distância. Lá, os arqueólogos acharam algo extraordinário: os restos da maior aldeia neolítica do Reino Unido. Era ali que os construtores de Stonehenge viviam, comiam, celebravam
E a descoberta mais incrível em Darrington Walls foi uma espécie de Stonehenge de madeira, uma réplica do círculo de pedras, só que feita com postes de madeira. Isso levou a uma teoria fascinante, uma dualidade. Darrington Walls, com sua madeira que apodrece, era o domínio dos vivos. Stonehenge, com sua pedra eterna, era o domínio dos ancestrais, dos mortos. E a escala, ela continua crescendo, de um jeito quase inacreditável. Mais recentemente, usando uma tecnologia de sensoriamento remoto, pesquisadores descobriram um círculo enorme de poços, com mais de 2 km de diâmetro, cercando toda a área. Cada poço com 10 metros de largura. Isso muda tudo. Stonehenge não era só um lugar, era uma vasta região sagrada, demarcada numa escala que a gente mal consegue imaginar. Então, vamos avançar para os dias de hoje. Por que Stonehenge continua sendo um símbolo poderoso, um ponto de conexão com o nosso passado distante? Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem lá para celebrar os solstícios, para sentir o sol nascer exatamente como os construtores do monumento previram. É uma conexão viva, pulsante, com o nosso passado pré-histórico. Mas esse poder simbólico tão grande também o transforma num palco para as questões mais urgentes do nosso tempo. Em junho de 2024, por exemplo, ativistas do grupo Just Stop Oil usaram o monumento para um protesto climático, pulverizando as pedras com uma tinta em pó laranja para chamar a atenção. Os ativistas disseram que a ação foi pensada para ser temporária. A tinta, que era feita de amido de milho, sairia com a chuva. É um contraste interessante, né? Um protesto passageiro contra a permanência milenar das pedras. No fim das contas, Stonehenge nos ensina que o passado nunca está totalmente revelado. Cada nova tecnologia, cada nova escavação adiciona uma camada a mais ao mistério. E isso nos deixa com a pergunta final. Que outros segredos essas pedras antigas, testemunhas de 5.000 anos de história, ainda guardam pra gente? Talvez, como sempre, só o tempo dirá.